Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura, feliz ano novo! Hoje a gente finalmente vai ter aquele vídeo muito querido de todos os anos, que são as leituras favoritas do ano, tá? Falarei deles agora para vocês sem mais delongas, começando com A Porta, da Magda Szabó, essa autora húngara, livro que a gente leu para o Projeto Ferrante Indica e que tem relações muito interessantes com a obra da própria Ferrante, especial com a tetralogia napolitana. A gente aqui tem a relação entre duas mulheres, uma mulher que está voltando a escrever, uma narradora que se parece até bastante com a própria escritora, e a Emerentes, que é uma mulher que ela contrata para cuidar da casa dela, já que ela vai voltar, ela vai aí retomar a carreira de escritora. A Emerentes é um personagem titânico, assim, ela é uma personagem muito bem construída, ela tem um código de ética muito próprio, muito particular. Boa parte da discussão desse livro que acho que mais me pegou é essa questão sobre ética, né, sobre o que a gente deve fazer, o que é o correto a se fazer, e como vai haver aí um conflito de visão entre essas duas mulheres, aquilo que é meio que o esperado e aquilo que uma mulher julga, no caso Emerentes, como o melhor a ser feito. E a interação delas é muito interessante. Essa nossa tradução aqui da Intrínseca, ela tem uns probleminhas de revisão, não sei se de tradução também, o texto às vezes é um pouco esquisito, isso é realmente uma coisa triste, assim, sempre fico meio chateada na hora que eu vou indicar, porém o livro é espetacular, é aquele livro marcante que você não esquece, jamais esquecerei Emerentes, porque você fica absolutamente fascinado com essa mulher, né? E tem eu diria que no sentido da semelhança com a tetralogia, essa coisa de uma mulher contando a outra, né? Aquilo que eu até falei num outro vídeo aqui do canal, que a Ferrante fala a partir de uma leitura de uma teórica italiana, da outra necessária, né? Então, da outra, você conta a sua vida para uma pessoa e para uma outra mulher, né? Uma amizade, então, feminina, que envolve essa narratividade. Uma mulher conta a sua vida para outra, para que a outra possa contar para ela de volta, e ali a gente tem um resgate ou uma preservação da invisibilidade, né, de um esquecimento. Enfim, livraço, gostei demais. Um outro livrinho que eu amei esse ano é o Dostoiévski, Vida e Obra, do Stefan Zweig. O texto desse livro é belíssimo, que texto bonito, e a gente tem aqui um escritor fã de outro escritor, fã de um escritor de quem eu também sou fã. Foi um livro muito gostoso de ler por ver a exposição, a argumentação do Zweig de por que o Dostoiévski é maravilhoso. Meu livro está absolutamente todo marcado, apesar de ser muito pequenininho, porque eu adorei tudo que ele falou sobre o Dostoiévski, me senti irmanada com ele nesse amor, nessa admiração pelo Dostoiévski. O único problema é que também esse é um livrinho com problemas de revisão, né? Ele saiu pela Nova Fronteira, mas que texto lindo e que delícia. Eu adoro ler livros em que os escritores falam sobre suas obsessões ou sobre as coisas que eles gostam muito, e esse aqui é um livrinho desse tipo, gostei demais. Um outro livro que eu amei, vai aparecer aqui uma autora de quem sou muito fã, que é a querida Toni Morrison, com Sula, né? Quando eu vi que eu tinha lido esse livro esse ano, fiquei um pouco surpresa, né? Eu falei, meu Deus, esse ano durou 200 anos, né? Eu tinha a impressão que eu já tinha muito tempo que eu tinha lido Sula. E esse romance, que é um romance curtíssimo, fala da amizade entre duas mulheres, né? Ele não foi uma indicação da Ferrante, mas poderia ter sido, fiquei muito com essa sensação. Inclusive porque a gente aqui tem personagens que vão viver fora do esperado socialmente, que vão buscar um modo de existência muito original. A gente também tem relações familiares, inclusive relações maternas aqui, que são bastante fora da casinha. E a gente vai ter essa história de duas amigas que começam juntas e jovens muito próximas, mas elas vão se separando, né? E nesse sentido lembra lá um pouco a nossa história da Lenu e da Lila na tetralogia napolitana. Porém, a Toni Morrison, ela tem uma urdidura de romance que é sofisticadíssima. Era assim uma, sei lá, arquiteta do texto. O texto dela é incrível. Ela também faz umas simbologias muito bem sacadas, muito inteligentes. Eu fiquei realmente muito encantada. Os livros da Toni Morrison sempre tem aquele quê de chocante, né? Tem sempre aquele momento que a gente fica passado. Mas que mulher, que escritora. Esse é um pequeno gigante. Recomendadíssimo. Tá resenhado, inclusive, todos os livros que estiverem resenhados estarão com o link aqui embaixo para vocês conferirem, tá? Eu acho que a maioria deles, tá? Não são todos não, mas a maioria tá resenhado, então vai ter o linkzinho aqui embaixo da resenha, tá certo? Depois vem uma argentina muito querida, que é A Fúria, da Silvina Ocampo. Eu
tardei para ler esse livro e quando li foi um encontro, completamente apaixonada por essa contista. Eu sou muito fã de contos e eu tinha muita curiosidade com a Silvina pela proximidade dela com o escritor que eu gosto muito, que é o Borges. Ela era amiga do Borges, né? Ela era casada com o Bioy Casares, mas ela era também amiga do Borges. E a Silvina aqui faz contos fantásticos, ela explora o insólito, ela explora o inconsciente, tem muito de onírico, ela vai muito na questão do desejo, de um desejo não necessariamente refreado, então ela explora muito a questão da crueldade. É uma autora que explora muito a ambiguidade do ser humano. Eu gosto muito do que ela faz aqui, das imagens, inclusive porque a Silvina é muito detalhista nas imagens, ela cria atmosferas, uma atmosfera muito imersiva para o leitor. Ela também tem excelentes diálogos, apesar de serem contos, serem textos curtos, ela consegue fazer uma criação de personagem que é muito consistente, os personagens dela são muito marcantes. Os contos têm umas imagens tão fortes, umas imagens tão fortes que eu fico impregnado assim na sua cabeça. Eu fiquei absolutamente apaixonada por esta mulher. Livraço. Aquele caso raro que você lê um livro e a mulher já virou uma favorita da sua vida, entendeu? Então Silvina já é uma favorita da minha vida, sendo que a única ficção dela que eu li foi essa. Mas sensacional. Agora eu vou falar de um livro de poesia de uma autora brasileira. Foi o livro de poesia favorito que eu li esse ano. Eu acho que esse ano eu não li tanta poesia quanto eu gostaria, ou eu li daquele jeito que eu costumo ler, né? Aqui pelo canal, pelo trabalho com crítica, eu procuro ler livros inteiros para resenhá-los e tudo mais. Mas a verdade é que eu sou aquela leitora que lê 25 livros de poesia simultaneamente e que eu vou pulando de um para o outro e que eu vou lendo assim bem lentamente ao longo de muitos meses, né? Então, talvez por causa disso, eu tô com vários livros aí não finalizados, mas esse aqui foi um livro que eu li inteiro, foi um livro que eu finalizei, que é o Cartografias do Corpo que Canta, da Bárbara Mançanares, que saiu pela editora Patuá. A Bárbara é uma autora mineira e eu gosto demais do que ela faz aqui. Ela cria imagens belíssimas, imagens que não são nem um pouco banais, são muito inusitadas. Ela aqui faz uma abordagem do corpo associando, comparando a um território. Então existem muitas essas metáforas do corpo como um território a ser explorado, e também ela usa muito da imagem da dissolução de fronteiras, né? Então de uma dissolução de fronteiras, de uma mistura de margem. O tempo inteiro ficava felizmente surpreendida com as imagens que ela cria. São poemas belíssimos. Acho que é uma poeta pra gente acompanhar. Ela tem rede social, ela tem Instagram, e vou tentar lembrar e deixar ele aqui embaixo para vocês acompanharem, porque vale muitíssimo a pena. Depois eu li uma distopia que me encantou, que é Um Cântico para Leibowitz, do Walter E. Miller Jr., autor norte-americano. Esse era um livro que eu queria ler há muitos anos e valeu muitíssimo a pena. É uma distopia que envolve aí quase uma hecatombe, quase o fim do mundo. Ele é dividido em 3 partes que são separadas uma da outra, se eu não me engano, por 600 anos. É bastante tempo. E a gente vai ter praticamente um extermínio aqui da civilização, né? Então é um livro que ele traz, ele vai falar de questões de ataques atômicos e tudo mais, mas ele vai falar também sobre questões que a gente tem discutido muito, que é o repúdio ao saber científico, né, a dúvida em relação ao saber científico, o anti-academicismo. E o Walter M. Miller, que foi um homem que lutou na guerra e que tinha sentimentos muito contraditórios e, na verdade, uma culpa mesmo por certos ataques dos quais ele participou, como o ataque à abadia de Monte Cassino, e que era um homem que acabou se convertendo ao cristianismo ou ao catolicismo, não vou lembrar agora. Ele acaba me juntando aí essas questões, né? Tanto essa questão da guerra devastadora, quanto da religião, resgatando um aspecto da religião que é o da cuidadora do saber científico, né? Então ele vai resgatar exatamente esse lado da religião, do cristianismo, que foi o propagador e o protetor do saber científico, né? Que é algo que muitas vezes a gente, por não ter tanta perspectiva histórica, perde, mas que é algo que é muito real, né? É aquele romance que é inteligentíssimo, ele tem um humor, assim, muito sutil. É um romance que também proporciona imersão e ele traz questionamentos éticos muito interessantes sobre o correto a se fazer também em situações de crise. Ele tem um olhar para a humanidade que é bem, eu diria, um pouco pessimista, né? O fato de que a humanidade parece que se movimenta por ciclos destrutivos e o que a gente pode fazer diante desse ímpeto destrutivo que parece inescapável. Então eu gostei muitíssimo.
Recomendo muito, esse livro saiu pela editora Aleph. Agora eu vou falar de outro livro do Projeto Ferrante Indica, né, que o aporta o primeiro foi do Ferrante Indica, que é o Blonde, da Joyce Carol Oates. Foi um livro que eu devorei, apesar de ser enorme, né, ele aqui saiu no Brasil, edição da HarperCollins, dividido em 2 tomos. A gente aqui vai ter uma espécie de ficcionalização da vida da Marilyn Monroe, é uma mistura de biografia com ficção, né? A Oates parte da biografia da Marilyn, na verdade, para fazer ficção, então não é exatamente fiel, vamos dizer assim, mas a construção que ela faz da Marilyn Monroe é maravilhosa, a abordagem que ela faz do sonho americano, da questão social, da misoginia nos Estados Unidos, do mundo, assim, toda sujeirada por trás do mundo do cinema, né, do universo do cinema, da indústria cinematográfica, é muito bem feita. Eu gosto demais dos dramas que ela desenvolve aqui, das questões de saúde mental da Marilyn. Esse também é um livro que a gente sofre com problemas de revisão. Eu acho que ele é um livro que também tem problemas de tradução, mas é um livro que vale muito a pena ler. Essa recomendação aqui, se você puder ler em inglês, acho que seria melhor, porque é um livraço. É um livro pesado, eu me lembro que é um livro que me deixou bastante para baixo em diversos momentos, mas é um monumento muitíssimo bem construído. O próximo livro que eu vou falar é de uma autora de Tenerife, a Andréia Abreu, que é o Pança de Burro. Esse livro foi uma surpresa total, porque eu recebi da editora, né, da Companhia das Letras, eu não conhecia a Andréia Abreu, ao que me parece esse é o livro de estreia dela, e é um livraço. Aqui ela também vai falar de 2 amigas, aqui teve muitas histórias de amigas, né, e são meninas que estão aí na fase de transição da infância para adolescência, descobrindo a própria sexualidade, perdendo um pouco da inocência também, vivendo nesse lugar que tem um quê de muito sui generis, do ponto de vista geográfico, né? A Pança de Burro é um fenômeno meteorológico de uma mega neblina que deixa tudo meio que turvo, e ela vai fazer uma associação do que acontece com essas meninas, né? Do turvo da vida das meninas com esse fenômeno, né? Que é muito bem desenvolvido. A Andréia faz um uso da linguagem originalíssimo aqui e tem diálogos maravilhosos. Eu acho que o que mais me encantou nesse livro é a abordagem original, porque a Andréia vai mostrar como essas meninas muito jovens, que não têm repertório, não têm experiência, não sabem falar sobre tudo que sentem, como elas vivem essas coisas, que muitas vezes são traumas, muitas vezes são sentimentos oriundos de algum abandono, ou de algum tipo de violência, como o corpo delas sente isso, né? E então, como elas comunicam pelo corpo esses incômodos, essas angústias. Eu acho que ela faz isso de uma maneira belíssima. Eu fiquei muitíssimo impressionada com esse livro. Foi daqueles presentes mesmo inesperados que a gente recebe, nunca ouviu falar, não tem expectativa nenhuma, e o negócio acaba sendo grandioso. Muito recomendado. Agora eu vou falar da nossa italiana querida Elena Ferrante com In the Margins. Vou deixar a capa aqui, porque eu li no Kindle. Esse livro que acabou de sair aí pela Intrínseca com o título As Margens e o Ditado. Inclusive, preciso fazer uma errata aqui. Eu já botei a errata na caixa de informações do vídeo anterior, que eu falei que esse vídeo foi traduzido pela minha apoiadora. Gente, final de ano, eu estou totoca da cabeça. Ele não foi traduzido pela minha apoiadora, Milena. Ele foi preparado, ela fez a preparação do texto. Quem traduziu foi o Marcelo Lino, tá? A Milena está de fato traduzindo um livro indicado pela Helena Ferrante, um livro que a gente não tem tradução aqui ainda no Brasil. Então meu cérebro misturou as informações, mas não foi ela que traduziu, está aí a errata. O In the Margins é uma coletânea de textos de não ficção da Helena Ferrante, acho que são conferências, e a gente ali vai ter Ferrante leitorinha e Ferrante escritorinha. Então a Ferrante vai falar das leituras que ela fez, da sua formação como leitora. Então ela fala, por exemplo, da importância do Dante na sua vida de leitora e o que ela gostava, o que tinha de específico ali, o que ela gostava, coisas que ela descobriu lendo a Virginia Woolf, por exemplo. Vai falar sobre a concepção dela de escrita, né? O que ela aprendeu no processo de ser escritora, o que mudou. E aí, nesse sentido, ela faz observações muito interessantes sobre o realismo na literatura, por exemplo, né? Sobre as convenções do realismo, o que é considerado realista e o porquê que não é tão realista assim. Vai falar sobre como ela chegou em certos insights, por exemplo, para escrever a tetralogia napolitana, como o processo de escrita dela mudou, o que ela descobriu sobre o próprio processo de escrita. Então, assim, para quem é fã da Helena Ferrante, é um prato cheíssimo. No entanto, eu acho que a Ferrante tem uma visão muito interessante mesmo sobre
a literatura. Acho que ela tem muito a contribuir. Eu gosto muito quando ela fala, por exemplo, sobre a construção de uma tradição de literatura escrita por mulheres e como é quase impossível que as escritoras não dialoguem com os clássicos, né? Os clássicos escritos por homens, né? Então, que é quase impossível não fazer esse diálogo, esse retorno, esse resgate, ainda que ele possa ser feito de maneiras muito particulares, né? Então, eu recomendo muito. Ferrante na não ficção é maravilhosa, tanto quanto na ficção também. Sigo com a italiana para falar do quê? De uma indicação de Eliana Ferrante, que é Alba de Céspedes, né, com Caderno Proibido. Ele não entrou no Ferrante Indica, vai entrar no Ferrante Indica do ano que vem para quem fizer o clubinho comigo, porque esse livro já está resenhado no canal. Então, no nosso clube de leitura, a gente vai debater esse livro que é maravilhoso. Eu indiquei muito. Esse foi o livro que eu indiquei esse ano, que eu mais vi as pessoas lendo e que eu mais vi as pessoas falando realmente que livro maravilhoso. O texto da Alba de Céspedes é uma coisa lindíssima. Que escrita. E ela aqui vai contar a história de uma mulher, a Valéria, que decide comprar um caderno e a partir desse caderno muita coisa vai mudar. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é perceber o processo de transformação dessa personagem, porque a partir da escrita no caderno, que é uma escrita que ela faz meio que escondida da família, ela vai perceber várias coisas sobre a sua vida, ela inicia um processo de elaboração, ela começa a perceber uma certa cisão entre a visão de mundo que ela tem e os desejos que ela tem, e como ela se sente, e como as pessoas a percebem, e como ela é percebida. Existe muito uma desconsideração dela, social, familiar, as pessoas sempre a julgam de certo modo um pouco menos do que o que ela realmente é. Então também tem um quê de processo angustiado aí, é uma escrita angustiada, e a gente fica muito evidente essa cisão da personagem e esse processo dela, né, de aprendizado, de percepção e de mudança. A Alba de Céspedes faz uma coisa espetacular aqui nesse livro, eu recomendo muito, muito, muitíssimo, publicado pela Companhia das Letras. Aproveitem essa mulher. Sigo na Itália agora com o Não Me Pergunte Jamais, da Natalia Ginzburg. Vou virar o livro de costas, porque essa edição da Aine, o título fica atrás. Aqui a gente tem uma coletânea de resenhas, de reflexões, de impressões de leitura, de filmes que ela viu, de crônicas. Que texto delicioso. A Natália é aquela autora que ela consegue pegar qualquer assunto, assim, por mais banal que seja, como por exemplo a preguiça que ela sente, e transformar num texto lindíssimo. Texto muito gostoso de ler, e eu gosto muito da honestidade da Natália aqui também. A gente se sente muito próximo dela, porque ela vai falar não só das suas obsessões, das coisas das quais ela é fã, coisas que depois ela até reconhece nem são tão boas assim, ou das manias dela. Assim, é uma autora que não tem nem um pouco de autoindulgência, mas também das suas rabugices, né? Vai falar das suas implicâncias. Então é muito gostosinho, é muito bom, assim. Era uma, sei lá, cronista de mão cheia. Embora a gente não tenha aqui só crônicas, né? Como eu falei, ela vai ter algumas reflexões, inclusive umas reflexões densas, vai falar sobre Deus, né? Mas também vai comentar leituras que ela fez, como eu adoro quando ela fala da Emily Dickinson e do 100 Anos de Solidão. E vai falar de filmes que ela assistiu, o que ela achou, enfim. Vai falar de algumas pessoas que morreram, né? E lembranças que ela faz, enfim. É um livro absolutamente delicioso de ler. É bom daquele livro de você ficar pegando ao longo de alguns meses para ler bem devagarzinho, porque é a sobremesa, sabe? Assim, aquele texto para degustar, para ficar feliz, para querer abraçar o livro mesmo. Um amor. Agora eu vou falar da contista que não podia ficar de fora. Mais um caso dessas que você lê um livro e já vira sua autora favorita também, que é a Lucia Berlin. Então agora eu já posso dizer que Berlin é minha favorita, porque eu li 2 livros, não só um, né? Que foi O Noite no Paraíso. Saiu aqui pela Companhia das Letras. Eu fiquei também muito feliz de ver coletâneas de contos na minha lista, porque eu sou fã de contos, é um gênero que eu amo. Então eu fiquei muito feliz de ver que ele compareceu aqui a contento na minha listinha de favoritos. E assim, eu amo a Lúcia, né? A Lúcia, ela é essa escritora das 250 vidas, o que essa mulher viveu e o que ela era capaz de criar, assim, a partir de enredo é uma coisa de maluco, né? Então, a quantidade de vivências, de experiências, o modo absolutamente generoso com que ela olha para as pessoas e interessado, como existe um encantamento com o mundo, com as pessoas, por mais difíceis que sejam as situações que ela está descrevendo. Na literatura da Lucia, a gente tem muita essa associação do sublime com o trágico, que ela faz muitíssimo bem. Aqui também, a construção de personagem é primorosa, e isso é sempre impressionante no conto, porque são textos menores e você conseguir distinguir as pessoas é sensacional. E também são essas histórias marcantes, né, que você fica lembrando.
Em parte porque a Lucia cria histórias, às vezes, com os mesmos universos, né? E com os mesmos personagens. Para quem leu e gostou do Manual da Faxineira, a gente vai ter o retorno aqui de alguns personagens que estavam lá, né? A Lucia acaba criando apesar de serem trocentas mil vidas, ela acaba criando um universo próprio, né? Existe esse retorno de certos temas, de certos lugares, certas famílias, de certas pessoas, e a gente acaba ficando com esse universo aí da Lucia na cabeça. Também eu acho que talvez seja a escritora que falou de maneira mais interessante de vício, né? Em especial de alcoolismo. Histórias realmente muito impressionantes, e muito impressionantes porque acho que talvez não é o mais esperado que você tenha as histórias mais chocantes de alcoolismo, incluindo mulheres, né? E a gente tem aqui mulheres, mães de família. É ao mesmo tempo inusitado e impressionante, muito, muito mais do que recomendado. Na nossa listinha a gente vai ter uma das últimas leituras do ano, que é O Assassino Cego, da Margaret Atwood, livro que eu também li para o Projeto Ferrante Indica, e que é um desses casos de urdidura sofisticada do texto. Gostei demais. A gente aqui tem um livro, um romance composto por camadas e com diferentes aspectos, e o modo como ela relaciona esses aspectos, essas camadas, é muito bem feito. É também um livro forte na construção dos personagens. A gente aqui tem a história de duas irmãs, uma pessoa mais velha, uma mulher mais velha, a Iris, ela vai falar da vida dela, e essa vida inclui a irmã dela mais nova, Laura, que teria sido uma escritora de um romance que virou uma espécie de sensação, né? E a gente vai ter fragmentos desse romance aqui dentro também. Então a gente tem um livro dentro do livro, eu diria que é um romance em abismo, né? Porque a gente tem o livro da Atwood, dentro o livro da Laura, e dentro do livro da Laura tem um outro livro, então a gente tem essa profundidade aí em abismo nessas histórias. E o comentário social, político que a Atwood traz para esse romance também é muito interessante, né? Uma história de mulheres que têm sua vida muito determinada pelo desejo, pelas vontades dos homens, né? Do pai, do marido, e que são ali muito limitadas por causa disso. E o que elas fazem com isso, né? Maneiras de reagir que envolvem a escrita, de algum modo, e que também envolve essa coisa que eu estava falando da outra necessária, que é uma mulher falando da outra, uma mulher que recebeu o relato da outra e repassa numa tentativa de saída, de superação de alguma espécie de apagamento, de silenciamento. O texto da Atwood também é lindíssimo, eu amo as metáforas desse livro, então foi aquela leitura que, para além da construção boa, da história boa, dos personagens bons, o texto era um verdadeiro deleite. Então fica aí a recomendação, publicado pela editora Roku. A Atwood é canadense. A gente termina então a lista desse ano com uma francesa, que é a Annie Ernaux, com O Lugar. Eu li 2 livrinhos dela esse ano, que foram O Lugar e A Vergonha. Eu gostei muito dos dois, mas acho que O Lugar me tocou mais. É uma história que ela vai falar do pai dela ali. A partir da morte do pai, ela decide lembrar dele e falar dele. Eu achei emocionalmente denso. Tem uma coisa complicada na Ernaux, porque nem todo mundo gosta, porque a Ernaux, ela tem essa coisa de falar da própria vida procurando um certo distanciamento. Então ela não quer só falar de como ela se sente, ela acaba tentando fazer uma espécie de panorama histórico, algo talvez buscando uma certa objetividade, não sei, mas eu acho que também parte de um certo reconhecimento de que reconstruções pela memória são sempre ficcionais, de algum modo. Então acho que ela já parte desse ponto de que muito do que vai ser narrado ali é uma mistura de invenção com desejo, enfim, não é só o que ela se lembra, ou o modo como ela se lembra, né? Às vezes o modo como a memória se cristaliza, ela não é exatamente o correspondente da verdade. Então existe essa maneira que eu vejo que muitas pessoas não gostam muito porque sentem um certo distanciamento. A literatura da Ernaux não tem absolutamente esse efeito em mim. Eu acho interessante tudo que ela faz, o contexto histórico, a visão geracional. Inclusive, consigo sentir a dor. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto em O Lugar é que, assim, o pai da Ernaux não era santo. Quando a gente lê A Vergonha, a premissa da vergonha é tudo de conflituoso que ela sente por ter visto o pai tentar matar a mãe. E ela vai falar desse mesmo pai em O Lugar. E a gente vai vendo aqui ela falando sobre todos os esforços e sacrifícios que esses pais fizeram na tentativa de sobreviver, de subsistir, de ascender um pouquinho socialmente. Eram pessoas que vinham do campo, que estavam muito associadas a trabalho ou em fábrica ou em colheita mesmo, fazendas.
e eles querem obter, de certo modo, alguma autonomia profissional, né? E então eles buscam isso, como eles se esforçam para que ela possa estudar, para que a vida dela seja melhor. E nesse sentido, eu me senti muito identificada. E foi um livro que me emocionou muitíssimo, porque eu vi muito do esforço da minha própria família também, de uma família que vem também de origens muito humildes, e que foi uma vida de muito sacrifício, de muito sofrimento, de muito trabalho. E tudo isso tendo contribuído para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então, assim, eu me desfiz lendo esse livro, muito emocionada, assim, eu me identifiquei com muitas coisas, por mais que ela faça esse olhar, né, tente fazer esse olhar talvez um pouco mais distanciado. Eu não sei, eu sempre sinto ela implicada, por mais que para algumas pessoas pareça pouco. Eu sinto sempre ela implicada, inclusive sinto essa dor, né, inclusive esse distanciamento que muitas vezes acontece pelo fato de os pais se esforçarem tanto para os filhos estudarem mais e se sofisticarem mais, e o modo como eles se tornam pessoas, os pais e os filhos, às vezes se tornam pessoas muito estranhas umas para as outras. Houve todo um esforço para que esse filho chegasse em um determinado lugar, e quando ele chega, a comunicação fica complicada, né? O entendimento fica complicado. Um parece alienígena para o outro, né? Se sentem em lugares diferentes, com valores diferentes, o que não quer dizer que não haja ali o amor ou a gratidão ou uma ligação emocional muito profunda. Então eu fiquei emocionadíssima com esse livro, e por isso que ele tá mais até do que o A Vergonha, porque eu acho que aqui eu senti ela falando desse processo familiar talvez um pouco de maneira um pouco mais ampla do que na Vergonha, embora ela vai falar um bocado na Vergonha também. É um ótimo livro. Os livros da Renaud são minúsculos, né? Tanto o Lugar quanto a Vergonha são livrinhos pequenininhos. Eu ainda não li os outros livros dela. Ela tem outros 2 livros curtinhos, que são O Acontecimento e O Jovem. Ainda não li, mas desses que eu li, O Lugar já mora no meu coração. Então foram essas as leituras que me encantaram, que sobressaíram aí nesse meu 2022 de leituras. Me digam aí se vocês leram algumas dessas coisas e o que vocês acharam. E também deixa aí nos comentários as melhores leituras de vocês para mim e para nossa comunidade aqui, pra gente fazer aí essa troca de indicações. Em breve eu estou de volta com aquele vídeo de balanço de leituras, onde eu falo sobre quantos livros eu li, quantos foram de autores e quantos foram de autoras, países, aquela estatísticazinha básica. Fiquem de olho. E muito obrigada, gente, pela companhia em 2022. Esse vídeo já está saindo no dia 1º, então que a gente tenha um 2023 riquíssimo de leituras e de troca também, que é essa parte aí mais deliciosa desse trabalho que eu faço aqui. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros pelo apoio com o meu trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!